posição que as pessoas vão galgando na sociedade. Mas a palavra de Deus vai nos trazendo ao equilíbrio, amém, irmãos? E eu sei que só ela, como a gente viu aqui no começo do culto, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E a gente precisa a cada dia estar pronto para decidir avançar, né? Hoje faz 8 dias que nós estávamos ministrando fora e um texto me saltou no coração. E a gente ministrou quase o culto todo em cima dele. Eu não vou falar dele hoje, somente vou citar para você, que é Mateus 7,24, né? Onde diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu os compará-lo-ei a um homem que edificou sua casa sobre a rocha, que desceram os rios, sopraram os ventos, caíram as tempestades, bateram de encontro àquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha. E Márcia ministrou primeiro lá, e eu estava ouvindo a palavra, e de repente me veio, né? De que quando nós ouvimos e não praticamos, nós estamos vulneráveis a cair a qualquer momento. É por isso que a gente vai vendo casamentos e famílias que 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos se destrói assim. Porque na verdade não basta somente ouvir. Na verdade é a prática e a perseverança que vai nos criar, nos fazer construir essas estruturas que vão estar prontos para resistir às coisas do dia a dia, irmão. Porque como a gente, não sei, ontem a gente não falou nisso aqui, mas quando uma pessoa ela vem para Cristo, ela precisa entender que ela vai enfrentar a oposição, porque ela foi tirada de uma condição onde o mundo vive de toda forma. E nós não fomos chamados para viver de toda forma. Amém? É por isso que a gente a cada dia precisa estar fortalecido no Senhor, para entender como o inimigo ataca, para que a gente saiba como se defender. Essa noite eu quero estar falando de nós estarmos nos protegendo dos ataques do inimigo. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia primeiro, não é? Em 1 Pedro. Você que gosta de notar, pega aí os textos, tá bom? Ou você pode colocar vencendo os inimigos da família. 1 Pedro, capítulo 5. Glória a Deus. Todo mundo chegou lá comigo? Eu quero ler com você o versículo 7, tá bom? Ou o versículo 8, desculpa. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes, ou vigiai. O vosso adversário, ou o vosso inimigo, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, ou como leão que ruge, à procura de quem possa destruir, ou procurando a quem possa devorar. Olha para cá, por favor. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu acredito que você já sabe disso, eu quero bem resumir para a gente dar passos aqui na palavra. Nós vivemos em um mundo onde a Bíblia diz, né, em 1 João, que esse mundo que nós vivemos jaz no maligno. O que é isso, pastor? O sistema, né, a cada dia vai ficando mais explícito o quanto não valoriza os princípios da palavra. E nós sabemos que quando algo se revela, por exemplo, nesses dias, a gente tem visto muito esse negócio das mulheres empoderadas e tal. E quem foi que disse que Deus não deu poder à mulher? Deus deu poder à mulher também, querido. Só que o entendimento dessa condição de uma forma errada faz com que a mulher deseje ou queira viver uma vida de disputa com o homem, medindo força. Deus não colocou um casal na terra, irmão, para que eles vivessem medindo força. Foi para que eles fossem cooperadores um do outro, na verdade, quando tinha só os dois, para que eles pudessem administrar tudo que Deus tinha colocado para eles. A gente sabe que, né, quando a destruição começou a acontecer, a partir do momento que o homem foi perdendo a sua comunhão com Deus, e quanto mais o homem perdeu a sua comunhão com Deus, ele decidiu viver segundo aquilo que vinha na ideia dele. E por isso que a gente vai ver o homem sempre oscilante. Tinha hora que pegava a sintonia, dava passos em obediência, via os resultados. Mas ao mesmo tempo a gente via o homem sempre querendo andar segundo a sua vontade, segundo a dureza do seu coração, segundo a sua ideia. Mas enquanto os dois estavam lá
compreendendo cada um a sua posição. E eu posso dizer uma coisa, Deus não colocou nenhum dos dois, né, em uma posição desonrosa. Deus colocou os dois em uma posição de honra, irmão, para administrar tudo que Deus tinha entregado na mão deles. Nós sabemos que a queda refletiu nos filhos. E nós precisamos entender que na maioria das vezes, né, o diabo vai tentar atingir o casal porque ele sabe que vai de certa forma respingar nos filhos, né? Também, como a gente sabe, hoje de manhã a gente estava por aqui um tempo e chegou uma senhora aí com um rapaz que a gente conhece ele faz um monte de tempo. E esse rapaz passou um monte de tempo vivendo errado, sofreu algumas coisas, hoje ele anda quase como um zumbi, dopado direto. E a coitada da mãe de lado, né, morrendo dos nervos. E eu estava dizendo, né, eu saí daqui pensando, digo, mas rapaz, como o diabo é sujo, né? Às vezes ele não pode atacar a mãe e pega o filho. Porque ele sabe, né, a Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, para um edifício cair, para começar a queda de um edifício, não importa a coluna que seja atingida dele. Não é aquilo, o edifício só cai se atingir a coluna da direita. Não, qualquer uma das colunas que tiver nele for atingida, ele vai começar a pender para um lado a ponto dele ruir mais na frente. Então o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando alguém para que ele possa devorar. E é por isso que a Bíblia diz, né, que se o sentinela, ou se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque muitos pais dão o bom e o melhor ao filho dentro das suas condições, e mesmo assim perdem os seus filhos para o mundo. Porque na verdade uma coisa natural, ela não tem condição de resistir a um ataque espiritual. Um ataque espiritual só se defende com um ensinamento que vai levar a gente a ter uma estrutura espiritual para defender. Amém? Então a gente precisa ficar atento porque nós temos um inimigo. Estamos em um mundo que é governado por ele. E ele não ataca visivelmente no sentido de vem todo fantasiado com um garfo, umas pontas bem grandes, olhos de fogo e um rabo dizendo eu sou o cão. Não, querido. Ele vai lançar ideias e pensamentos e montar estratégias para que ele possa manter aquela família totalmente o contrário do que Deus estabeleceu para ela ser. E essa noite a gente vai estar vendo um pouco de como nos proteger dessas coisas, porque eu particularmente acredito que Deus quer que a gente vá bem, amém, irmãos? Mas eu posso te dizer uma coisa, não é somente pelo simples fato, ou me perdoe pelo simples fato, de Deus desejar que a gente vá bem, que a gente vai. Existe a nossa parte a ser feita. A gente foi orar por ele, não foi? E a primeira coisa que a mãe dele disse, eu disse, você quer ficar bom, rapaz? Você acha que Deus fez você para ver sofrendo assim? E o camarada lá disse, olha para mim. Quer ficar bom mesmo ou não? Quero. A mãe dele disse, mas só depende de você. Eu digo, falou a verdade. Enquanto ficar com essa cara de coitadinho, não vai mudar nada, irmão. E ele, então vamos orar por tu. Se os cacará tiver aí, tu vai sair agora. Mas o cara dopado. E a mãe sofrendo de lado, sem estar dopada. Quase dopada só de sofrimento. Meu irmão, o diabo é sujo. Amém, queridos? Às vezes ele ataca a mãe para fazer com que o filho morra aos poucos também. E nós precisamos aprender como nos defender. Amém? Louvado seja Deus. Então, eu ainda queria ler outro texto com você. Ou vamos continuar aqui bem rapidinho. Aí ele diz assim, vê, né? Vou ler o versículo 8 de novo. Sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso adversário ou inimigo, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando alguém que possa devorar ou tragar. Resistir-lhes, permanecendo firme na fé. Diga o que ouve e pratica. Preste bem atenção nisso aqui, tá certo? Resistir-lhes firme na fé. Consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos ou estão na mesma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, onde existe um crente, irmão, existem demônios que querem impedir de que ele desfrute da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Não pensa que só você passa por essas coisas, não, querido. Às vezes pode ser que isso que você está passando seja fichinha para que o outro está. Mas o diabo quer que a gente fique se vitimizando. Meu Deus, porque isso só acontece comigo. Ele quer que a gente viva assim.
Mas a Bíblia diz que a gente pode resistir ele firme. Amém, irmãos? Então, 1 Coríntios, bem rapidinho. Ou 2 Coríntios, capítulo 2. Jesus. É isso mesmo. E eu quero ler somente o versículo 11 também, tá certo? Mas eu quero te contextualizar dentro do que a gente vai estar lendo. Pode ser que a gente toque nesse assunto aqui, com certeza. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo a segunda carta aos Coríntios, né, dando a eles uma ordem para que eles perdoassem um irmão lá. Alguns dizem que era aquele irmão da carta de 1 Coríntios, que vivia tendo relação sexual com a mulher do pai dele, na verdade com a madrasta. E o apóstolo Paulo diz, um camarada como esse tem que ser entregue a Satanás para que ele tenha a sua carne consumida e possa ser salvo no último dia. Eu não quero entrar em assunto aqui, porque às vezes as pessoas usam esse texto para dizer que uma pessoa que é salva, ela é salva para sempre. Olha ele dizendo que a pessoa pode ser consumida e salva no último dia. Mas ele não estava falando isso aqui não, eu não quero ir por esse caminho hoje não. Mas ele estava mostrando aqui, né, que aquele homem vivia de uma forma tal, que ele deveria vir juízo sobre ele mesmo rápido. Mas na segunda carta ele envia um mandamento, que eu posso dizer assim, para que as pessoas perdoassem aquele camarada. E é interessante porque eles, olha, se a quem eu perdoei na presença de Deus por amor de vós, e se vocês perdoarem, estão andando em obediência a mim. E no versículo 11 ele diz assim, vê. Vamos ler o versículo 10 para a gente entender bem essa conversa aqui. Aí ele diz assim, vê, se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. Ou, se você perdoar, é mesmo que eu estou perdoando, fique tranquilo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis ou as suas artimanhas. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Esses homens e mulheres que surgiram depois da morte e ressurreição de Jesus, eu acredito que na sua maioria havia um entendimento de que a luta deles agora não era mais uma luta física. Eu não sei se você entende, mas a maioria das vezes que o pessoal era afrontado, era espancado, eles sempre tomavam uma posição que se amoldava àquilo que a palavra diz, tendo Jesus como exemplo, né? E quando era injuriado, não injuriava, quando era ameaçado, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente. Esse se entregava era decidido a fazer a vontade do Senhor. Amém? Então deixa eu te explicar uma coisa. A única maneira, irmão, de nós a cada dia anularmos os ataques do inimigo contra a nossa vida, nosso casamento e a nossa família, é estar disposto a andar de acordo com aquilo que a gente já sabe da palavra. Porque vão se levantar situações no dia a dia, irmão. E principalmente nesse tempo, né, onde a gente vai se encaminhando para o tempo do fim, o diabo não quer, irmão, que famílias vá para a eternidade, querido. Às vezes eu fico pensando, né, e às vezes eu até digo, rapaz, eu fico impressionado de como as pessoas não colocam força para trazer a sua família para o Senhor e manter ela lá. Porque não é uma questão natural, irmão. Eu sei que uma família pode viver muito bem, obrigado, seja financeiramente ou em alguma outra profissionalmente, sem ter o Senhor. Eu não sei se você conhece pessoas que você diz, rapaz, fulano nem é crente, mas vive tão bem. Pode acontecer isso? Claro que pode. Às vezes de uma forma ilícita, às vezes de uma forma lícita. Nós não sabemos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e é somente nessa vida. Existe uma vida eterna nos aguardando, irmão. Agora em Cristo a gente pode começar e a cada dia viver melhor, entendendo que existe uma eternidade nos aguardando mesmo. E nós precisamos estar a cada dia consciente disso. Porque senão a gente acha que a gente pode viver melhor sem o Senhor do que com o Senhor. E eu posso te garantir, meu irmão, não existe uma vida melhor do que uma vida com o Senhor. Agora, para isso, a gente tem que fazer a nossa parte mesmo e aprender a se defender dos ataques. Então, eu queria
usar esse texto de Efésios capítulo 4, por favor. Aleluia. O diabo se aproveita de oportunidades, irmão. Se você estudar bem os ataques que foram enviados ou diretamente do diabo para Jesus, foi em momentos de oportunidade. Lucas, né, ele relatando a tentação, ele diz, olha, o diabo se ausentou de Jesus até um momento oportuno. O diabo vai querer se aproveitar de coisas, irmão. De uma palavra maldita, de uma situação adversa, de uma discussão ou de uma divergência, para aprisionar aquela família ou aquele casal de uma forma que eles não consigam andar em unidade. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Jesus ensinou que uma casa, um reino, né, uma empresa dividida não subsiste, irmão. Diga, divisão é o começo da destruição. Divisão é o começo da destruição. E é por isso que o diabo quer que as pessoas vivam divididas. Sem um compreender o outro, sem um respeitar o outro, sem um ter uma boa comunicação com o outro, sem uns relevar uma coisa um do outro. Porque nós não estamos lutando contra um inimigo, querido, que é abirobado. A Bíblia diz que o diabo é estratégico. O texto que a gente leu de 1 de 2 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo disse, olha, nós não ignoramos as suas estratégias. Essa palavra ardis no original é estratégias de guerra mesmo. É um camarada que sabe como destruir uma pessoa. Sem Jesus, com Jesus não. Mas vamos lá, Efésios, né? Falei para você, Efésios, deixa eu chegar lá, por favor. Glória a Deus. Pronto. Efésios capítulo 4. Aleluia. E eu quero ler com você a partir do versículo 1. Ele diz assim, vê. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que foste, para com o chamado que recebestes, ou de acordo com a vocação com que fostes chamados. E eu queria te explicar bem rapidinho aqui. Paulo estava escrevendo isso para um contexto de igreja mesmo. Eu acredito que toda igreja que quer viver a cada dia ajustada, cada irmão individualmente deve pegar essas coisas que a gente vai estar lendo aqui e aperfeiçoar isso na sua vida. Agora eu queria te dar uma novidade para você. Igreja, ela não se desvincula de família. A igreja é uma família mesmo. Mas a família também, ela é a igreja. Porque a igreja não se forma aqui, a igreja vem de casa, irmão. Amém? Aí vê o que ele diz aqui. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, rogo-vos ou suplico-vos, depende da versão que você está aí, que andeis de modo digno da vocação com que recebestes. Com toda humildade, diga humildade. Aí ele diz, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu quero parar aqui, para a gente comentar um pouco sobre isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós sabemos que todas essas coisas aqui, elas são necessárias para que uma casa, uma cidade, uma família, ela a cada dia possa viver estruturada, resistente aos ataques do inimigo. Meu irmão, o diabo vai começar a querer despertar nas pessoas, né, o oposto de humildade, que é a arrogância. Humildade, nós já sabemos que não é uma pessoa andar rasgada, não é uma pessoa andar maltrapilha. Isso aí é sinônimo de miséria. Mas humildade é aquela pessoa que a cada dia ela vai aprendendo a reconhecer quando erra e onde precisa mudar. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nenhum de nós aqui entrou em uma família na plenitude da perfeição e pegou pessoas perfeitas, não. Na verdade, nós vamos sendo aperfeiçoados pela palavra para viver o estilo de vida que Deus estabeleceu para nós vivermos em família. E na verdade, eu não sei se você já viu aquelas pessoas que elas querem viver bem em família, mas elas nunca reconhecem quando erram. Elas nunca reconhecem que precisam mudar.
Na verdade, eu não sei se tem alguém aqui, se tem, me perdoa, não estou falando por causa disso, mas eu não sei se você já viu aquela pessoa. Ela já vai no terceiro ou quarto casamento, e só todo mundo que casou com ela é quem precisa mudar, ela não precisa mudar em nada. Poxa vida, todo mundo estava com defeito, só tu está perfeito. Então tem pessoas, irmão, que não são humildes a ponto de reconhecer, rapaz, eu preciso mudar nisso. E o apóstolo Paulo fala algo interessante aqui, né? Porque ele diz, olha, rogo-vos que andeis de modo digno, com toda a humildade, com mansidão. E eu não sei se você sabe, mas essa palavra mansidão é aquele que não se dispõe a contender com muita facilidade. É aquela pessoa que sempre está pronto a apaziguar. O manso é aquele que apazigua, querido. Às vezes até a gente pode ter um conceito de que mansidão é aquela pessoa que fala fininho, que quase ninguém ouve direito. Fala, rapaz, tá aí o quê? Não, querido, mansidão é aquele que até fala forte mesmo, mas ele não é rápido em querer contender. Tem pessoas que por qualquer coisa, querido, eles fazem, como as pessoas dizem aí fora, né? Qualquer coisa as pessoas criam uma tempestade em um copo com água. E eu posso te dizer uma coisa, o diabo é rápido em perceber essas coisas em nós, irmão. Eu não sei se você acredita nisso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Existem demônios, irmão, que nos seguem, mesmo que seja ao derredor, de longe, mas eles nos seguem 24 horas, estudando a nossa vida para ver onde é que eles vão poder tocar para destruir a nossa família através de nós mesmos. O diabo não vai pular. Eu não sei se você já viu aquela história, né, de que o diabo soltou um burro, e o burro pulou a cerca, comeu a plantação do vizinho, o vizinho se irou, matou o burro, o dono do burro veio, matou o vizinho, depois o filho do vizinho veio, matou o filho do outro vizinho, e o diabo disse, eu só fiz soltar o burro. Porque na maioria das vezes o diabo vai trazer uma sugestão. Só quem precisa mudar sou eu, é? E por que tu não muda? Deixa eu te dizer uma coisa, a maior dificuldade de mudança que a gente vai ter é quando a gente só espera que o outro mude. Enquanto você estiver esperando somente que o outro mude, você vai ficar apegado na falta de mudança do outro para não mudar também. E isso é falta de humildade, irmão. Eu não sei se você consegue ouvir algo que você não gosta e não partir para a contenda imediatamente. Porque a maioria de nós, né, cresceu ou ouvindo ou desenvolvendo isso. Se disser comigo, vai ouvir também. E eu vou te dizer uma coisa, querido. Olha, se uma pessoa espera viver bem com essa condição, ela vai esperar deitada, porque em pé cansa. Ou fazer com que a sua vida em família possa ser uma vida agradável. Porque tem pessoas que não podem escutar nada. Rapaz, você precisa mudar nisso. E você também. Começou a contenda. Então a gente precisa cada dia se policiar, porque o diabo vai aproveitar-se de oportunidades, irmão, para querer fazer com que a cada dia as pessoas estejam mais iradas umas com as outras. Eu não sei se você viu isso, mas a gente viu nesse período de pandemia, aumentou, querido, o nível de agressão física, verbal, aumentou o nível de divórcio, eu estava vendo na semana passada, em mais de 70%. E teve ainda gente que disse, não, Deus mandou a pandemia para que as famílias ficassem mais juntas. Misericórdia. Conhece nada da palavra, irmão. Porque Deus ia colocar o povo para dentro de carro para se matar, era. E o diabo sabe, irmão, quando duas pessoas não investem tempo em viver uma vida juntos, elas vão ficar como duas bombas com um estupim bem curto, irmão. E é por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja, que você é a igreja, mas você também é família, você faz parte de uma família. E eu posso te dizer, olha, existem mudanças, querido, que vão acontecer na nossa família que podem nunca acontecer se nós não nos posicionarmos para mudar primeiro. Às vezes nós queremos os nossos filhos, né, no Senhor, mas o que a gente está fazendo? A Bíblia diz algo interessante em Efésios 6, né? Se você passar lá 2 folhas, eu não quero que você abra lá agora. Mas a Bíblia diz que os pais devem vigiar para não provocar a ira dos vossos filhos.
E eu posso te dizer, meu irmão, tem muito filho de crente desanimado, porque não vê os pais animados para o Senhor. Mas vamos para cá. Aí ele continua dizendo, né, com toda paciência. Aleluia. Eu queria que você repetisse comigo. Diga, paciência é a capacidade de esperar a mudança do outro sem apontá-lo, acusá-lo ou condená-lo. Paciência é a capacidade de esperar a mudança de alguém fazendo a sua parte e não apontando. Por isso que ele estava dizendo, né, com toda a humildade, mansidão, algumas versões têm longanimidade no lugar de paciência. Porque a longanimidade, ele está falando de uma pessoa que não perde o ânimo fácil. Ah, tem jeito não, já fiz de tudo. E rapidamente perde o ânimo, e quando uma pessoa perde o ânimo, ela volta a agir da maneira que ela agia antes. Não consegue se manter, né? Tratando uma pessoa bem, sendo atencioso, sendo compreensivo. Ela é compreensiva até um limite. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em Deus nós recebemos uma capacidade ilimitada, irmão. É claro que cada um de nós está no nível. Mas isso não é porque, né, nós não temos a capacidade lá. A capacidade está lá. O negócio é que às vezes a gente diz, faça o seu que eu faço o meu. Querido, quem vive uma vida em família é um por todos, um por todos, né? E todos por um, porque Deus é por todos, irmão. Amém, queridos? Então, preste bem atenção nisso aqui. Vamos voltar para cá. Aí ele diz assim, procurando cuidadosamente manter a unidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca vai manter um ambiente de unidade onde as pessoas não fazem nada. Um ambiente de unidade é onde as pessoas são mansas umas com as outras, humildes umas com as outras, longânimas ou pacientes. Querido, viver em família, eu posso te dizer uma coisa, não tem como a gente afirmar que família é uma coisa criada por Deus mesmo. Sabia disso? Porque o homem não ia conseguir fazer uma instituição, colocar um monte de gente diferente e fazer com que eles vivessem em harmonia. É impossível, querido. Porque todo mundo aqui, eu acredito que se a gente fosse poder contar as pessoas, se você for fazer uma pesquisa, cada um tem um gosto diferente com relação a alguma coisa. E Deus faz com que um grupo de pessoas vivam unidas com o mesmo propósito. Agora deixa eu te dizer uma coisa, em uma casa Deus quer fazer a mesma coisa, meu irmão. Deus não quer fazer famílias de competidores. Deus quer construir famílias de cooperadores, querido. Família não é um campo de competição, onde eu sou melhor, eu faço mais, eu sei o mais, eu não sei o que mais. Não, querido, família é um campo de cooperação, onde o mais forte levanta o mais fraco, onde o outro ajuda o companheiro, onde quando se levanta uma coisa contra um, se junta todo mundo e resiste. Agora, para que isso aconteça, é necessário a cada dia fluir humildade, mansidão e paciência ou longanimidade. Eu ainda quero ler o restante do texto para a gente ir para o 5, desculpa aí. E ele diz assim, né, no versículo 2, peraí, quase fugi aqui esse negócio, é isso mesmo, pronto. Aí ele diz assim, né, suportando-vos uns aos outros em amor. Opa, esse negócio aqui é interessante demais. Porque o suporte é esse negócio aqui que você está vendo na câmera. A câmera só está nesse nível que ela pode me pegar aqui, porque existe um suporte. Existe algo para sustentar ela. E eu não sei se você entende, né? Olha, esse suporte não está aguentando a câmera porque ele é suporte. Não, querido, ele foi criado com esse propósito mesmo. De dar suporte. De deixar sempre aquela outra pessoa em uma condição que ela possa atingir o objetivo que Deus tem para a vida dela. Então ele mostra que é suportando-vos uns aos outros. Às vezes a gente pode entender essa palavra suportar como só aguento fulano que eu sou crente. E ele não está falando nesse sentido de aguentar. Ele está falando no sentido de dar suporte mesmo. Rapaz, eu posso ser um canal para ajudar aquela outra pessoa a mudar também. Como, pastor? Primeiro, se dando por exemplo. Eu acredito que quase toda vez eu falo isso aqui. A melhor forma de você estimular uma pessoa a correr é correndo junto dela.
É aquela pessoa que a gente vai tomar um banho, né? Às vezes a gente foi lá no pastor Damião no domingo passado e teve um batismo. E o pastor entrou e disse, rapaz, mas a água está fria. A gente entrou na piscina, batizou o pessoal, saiu. E as pessoas com aquela consciência, a água está fria, a água está fria, eu pulei dentro. Foi um estímulo para que outras pessoas quisessem pular também. Porque você só vai estimular uma pessoa a fazer, fazendo uma coisa também. Você entende o que eu estou falando aqui? E muitas vezes eu posso te dizer uma coisa. Tem pessoas que são impedidas de mudar porque não tem nenhum estímulo. Ou não aceitam nenhum estímulo. Mas vamos para cá. Aí ele diz, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Esse amor que a Bíblia está falando aqui, ou a Bíblia não fala em nenhuma parte, tá bom? Do amor natural. A Bíblia sempre vai falar do amor ágape. Que amor é esse, pastor? É um amor incondicional. É humilde incondicionalmente. É paciente incondicionalmente. É longânimo incondicionalmente. É manso incondicionalmente. Olha, mansidão e humildade, irmão, foi o que Jesus prometeu para aquele que conhece Ele. Ele disse, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração e você vai encontrar descanso. Amém, queridos? Então diga comigo, mansidão e humildade é uma marca de Jesus. Mansidão e humildade é uma marca do Senhor. Agora deixa eu te dizer uma coisa, ira e contenda é uma marca do diabo também. Aleluia. E a gente precisa a cada dia entender a quem nós representamos. Pastor, mas é porque eu não consigo me aguentar não, sabe? Qualquer coisinha eu já... Tudo bem, querido, vá ouvindo e você vai ser tratado nisso. Pastor, eu tenho dificuldade de pedir desculpa. A palavra vai ensinar você a ficar flexível para isso. Eu não aguento muito falar não, pastor. Olha, quando eu falo uma ou duas, já dá vontade de explodir. Existe mansidão dentro de você, querido. Aí, por isso que ele fala no versículo 13, procurando cuidadosamente. Algumas versões têm diligentemente. Manter a unidade do Espírito, ou que o Espírito quer promover, pelo vínculo da paz. Querido, deixa eu te explicar uma coisa aqui bem rapidinho. Eu falei aqui uma vez. Não sei se você lembra disso. Mas às vezes a palavra fala, a Bíblia quando fala em paz, ela não está falando nessa paz que promove um bom relacionamento. Ela está falando em uma paz que nos leva a ter um relacionamento com Deus. Está falando em uma paz que liberou o shalom de Deus sobre a nossa vida. A condição de ter tudo restaurado, tudo ajustado, nada quebrado e nada faltando. Mas quando o apóstolo Paulo fala procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, é que ninguém pode ter um bom relacionamento, né, se as pessoas não tiverem essa capacidade de suportarem umas às outras, irmão. Fulano é insuportável. Você também pode ser insuportável e nem sabe. Porque uma boa parte das pessoas tem uma habilidade, querido, de enxergar o cisco que está no olho do seu irmão. Mas não tem muita visão para enxergar a trave que está no seu. Eu até estava brincando hoje, uma vez, eu não sei se eu fiz aqui. Mas não sei se foi numa conferência que o pessoal foi, né? Que uma das ministras, não sei se foi a esposa do pastor Sérgio, que pegou um espelho e disse, rapaz, olha, eu vou te mostrar alguém que é a única pessoa que pode impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. E botou o espelho na frente das pessoas. Veja aí, essa pessoa que você está vendo é a pessoa que pode impedir de Deus fazer o que Ele está vendo na sua vida. Você mesmo. Eu sei que é mais fácil, irmão, colocar a culpa no outro. Sim ou não? Não é mais fácil. Eu não sei se você percebe. Lá no começo de tudo, o Senhor disse, olha, Adão, por favor, não tome dessa água que está envenenada. Se você tomar, você vai morrer. E daqui a pouco lá vem Eva. Tomou um golinho. Não morreu e deu a Adão. E Adão tomou. Mas a morte que Deus estava falando não era física. E daqui a pouco o Senhor, quando apareceu, disse, mas Adão tomou da água. Ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele colocou logo a culpa na outra.
Então deixa eu te dizer uma coisa, querido. Colocar a culpa no outro foi algo que veio no homem depois da queda. Quando uma pessoa vai tendo comunhão com o Senhor, eu queria citar o exemplo de Davi mesmo. Porque a Bíblia diz que quando Davi pecou, ficando com a esposa de Urias e mandando matar ele, e o profeta chegou e disse, você errou. Ele disse, eu me arrependo. Davi não inventou nenhuma desculpa, irmão. Davi não disse, não, é porque aquela mulher era demais, eu não consegui resistir. Não, Davi disse, eu peço perdão agora. E a Bíblia diz que Davi foi um dos homens do Velho Testamento considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque não errou? Não, querido, ele errou. Mas ele reconheceu rápido que tinha errado. E deixa eu te dizer uma coisa. Uma das coisas que conserva a unidade pelo vínculo da paz não é a gente não errar, a gente erra, querido. Tem hora que eu posso falar com um filho meu, ou falar com a esposa minha, com a minha esposa, né? Com a esposa minha, eu só tenho uma. Eu falar com a minha esposa de uma maneira que não convém, e eu perceber isso e dizer, me desculpe. Pronto, nesses dias aconteceu um fato conosco. Ela disse, eu vou deixar o carro dele, estava guardando o carro dele lá em casa. Teve uma noite, disse que eu vou guardar ou não, tanto faz, faço seu. Ele foi embora. Depois eu digo, meu filho, me desculpe. Eu não deixei de ser pai, nem diminuir nem um pouco. Mas se eu quero manter a unidade, eu vou ter que reconhecer quando eu errar. E eu posso te dizer uma coisa, eu não estou fazendo isso para dizer, agora quando errar tem que fazer isso. Não. Porque isso tem que ser de uma forma incondicional. Se isso não gerar algo lá, não vai ser porque eu não agi da mesma forma. Você está comigo aqui, querido? Isso é procurar com diligência manter a unidade do Espírito. Porque quando o Espírito de Deus chega, querido, ele chega para promover unidade. Quem chega para dividir é o espírito do Satanás. É por isso que a Bíblia diz que é onde há contenda a obra satânica. Posso ouvir um amém? E ainda diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. O que é isso, pastor? É que todas as vezes que qualquer um de nós estiver de cabeça quente, não inventa de ir para o confronto, que Deus não vai entrar nessa contigo, não. Vai ser por tua conta e risco. Amém, queridos? Então diga, é necessário humildade, mansidão e paciência. Amém, querido? Se você deseja ter uma família a cada dia se defendendo dos ataques do inimigo, percebe isso, irmão. Outra coisa que eu quero que você entenda essa noite é que a nossa luta não é contra as pessoas. Eu sei que tem hora que as pessoas fazem raiva mesmo, mas ainda não é contra elas. Deixa eu me ver aqui, peraí, viu? Misericórdia. Você está entendendo o que eu estou falando? Pronto. Eu queria falar em duas coisas aqui bem rapidinho. Outra coisa. Uma das coisas que o diabo rouba para que isso não aconteça é o tempo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia não manda, irmão, a gente remir nada a não ser o tempo. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu quero ir lá para o texto para a gente ver, porque tem uma tradução diferente da minha. Efésios. Não ceda à falta de tempo que o diabo quer roubar de você para a sua família. Ainda em Efésios capítulo 5. Só quem estiver entendendo o que eu estou falando, diga amém. Amém. Então, glória a Deus. Deixa eu citar aquele versículo para você, que aquele que ouve essas minhas palavras, ou as de Jesus, e as pratica, vai ser semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Vamos lá. Pronto, eu quero ler com você a partir do versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Nenhum de nós vai viver bem por acaso, irmão. Eu sei que por um bom tempo, né, foi construído no pensamento das pessoas, e eu não sei, eu estava falando até hoje, de manhã, com um rapaz. Eu digo, poxa vida, às vezes as pessoas acham que é assim, sabe? Elas vão para a igreja, e somente pelo fato delas irem para a igreja, Deus vai fazer todas as outras coisas. Não, querido. A nossa vinda à igreja é a gente se colocando à exposição da palavra mesmo.
E aquilo que quando a gente se expõe a alguma coisa, querendo ou não, a gente vai ser tocado, influenciado, ministrado, sei lá como você entende, mas a exposição à palavra vai trazer para nós uma compreensão de que a nossa parte precisa ser feita, irmão. Eu estava dizendo a ele hoje lá, eu disse, olha, as pessoas passaram por um monte de tempo assim. Aconteceu, graças a Deus. Não deu certo, por que Deus? Porque se foi bom, Deus é bom. Se for ruim, era porque Deus não queria. Não, querido, tem muita coisa que Deus quer que aconteça na nossa vida, que ainda não aconteceu porque a gente não fez nada. Sabia disso? Às vezes a gente pensa que as coisas vão acontecer por si só. Se for Deus, vai acontecer de todo jeito. Não, meu irmão. O desejo de Deus é que a gente viva bem, irmão. Eu não estou falando no sentido somente dos crentes. Jesus veio a essa terra, morreu para que todo habitante da terra viva bem. Amém. Tem gente morrendo precocemente, é porque Deus quer? Não, porque não fizeram nada. Amém. Ou não conheceram, ou conheceram e foram negligentes. Mas o desejo de Deus é que nenhum se perca, irmão. Eu fico pensando, meu Deus, às vezes a gente vê cada coisa, né? Que a gente diz, misericórdia. Olha, eu preciso conhecer o amor de Deus, porque Deus ama um negócio desse. Deus ama um negócio no sentido de pessoa. Porque tem pessoa que parece um negócio mesmo. Você está entendendo? Não estou falando de situações, estou falando em pessoas. Tem pessoas que cometem cada atrocidade que a gente diz, rapaz, se fosse eu arrancava a cabeça dele com a mão mesmo. Aí depois a gente diz, mas rapaz, Deus ama um ser humano desse. Jesus morreu por ele, lá para aí. Será que a gente precisa conhecer o amor de Deus mesmo? Ou não? A Bíblia diz que excede todo entendimento, irmão. Como é que Deus ama um traste desse, uma miséria dessa? Deus ama ele também. Quem está comigo aqui? Então é esse tipo de amor que a gente tem que conhecer para manter a nossa família a cada dia ajustada e unida. Amém, querido? O amor de Deus vai nos levar a fazer coisa por pessoas que a gente sabe que ela não merece. Como a gente nem merecia ser salvo. Quem era bonzinho demais aqui para ser salvo sem precisar de ingresso? Ninguém, irmão. Foi Jesus ou foi Deus quem nos amou de uma tal maneira que deu. Amém? Aí vê o que ele diz aqui, vamos para cá. Versículo 15 diz, portanto, estais atentos para o vosso procedimento. Não seja semelhante aos insensatos, mas andai com sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade. Pode ser que na sua versão tenha remindo o tempo. Esse remir o tempo, deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser que isso não aconteça com você, mas eu quero te trazer um alerta. Não pensa, querido, que você vai construir uma família forte morrendo de trabalhar. Pastor, misericórdia, não é para a pessoa trabalhar não, eu estou falando morrendo. Deus não tem nada com preguiçoso, amém, querido? Mas também Deus não quer que você trabalhe para morrer. Às vezes tem pessoas que trabalham tanto, irmão, que elas não... É duas coisas, olha, deixa eu te explicar uma coisinha bem direitinho aqui. Tem duas coisas que o diabo quer que a gente não tenha tempo para fazer. É tempo para a família e tempo para o Senhor. Essas duas coisas são as duas instituições que o próprio Deus estabeleceu sobre a terra. Família é Deus, é de Deus. Não é uma ideia de padre, de pastor, de bispo, de ninguém. Foi Deus quem estabeleceu. Você está comigo aqui? E deixa eu te dizer uma coisa. Qualquer coisa que você colocar lá e não disponibilizar tempo para aquilo, vai se deteriorar. Então deixa eu explicar aqui para você. E outra coisa, se nós não tivermos tempo para estar com o Senhor, nunca vamos ter condição de ser influenciado por Ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem consegue ser influenciado por uma pessoa que não convive com ela? Eu sei que hoje as pessoas são influenciadas digitalmente, porque é somente aquilo que a pessoa ouve, assiste e quer saber, quer se informar, quer tomar a forma daquilo, irmão. É por isso que as pessoas se tornaram influenciadores digitais, porque a pessoa acorda de manhã, vou ver o que é que fulano come no café. Aí daqui a pouco, vou ver quando fulano viajou. Vou ver o que é que fulano gosta de usar. Vou ver o que é que fulano come no almoço. Ela vai procurar ser influenciada por aquela pessoa. E ela vai ser influenciada, querendo ela ou não. Você está comigo aqui? Então deixa eu te dizer uma coisa. Sem disponibilizar tempo para Deus, você não pode ser influenciado por Ele. Deus não influencia ninguém que não tem comunhão com Ele, irmão. A influência vem pela comunhão. Amém, queridos? E se nós não temos tempo para a nossa família, eu posso te dizer, nós nunca vamos ser um influenciador dela.
Ou, deixa eu melhorar aqui, né? Nós precisamos aproveitar bem cada oportunidade. Eu não sei se você, eu acredito que uma boa parte de nós é desse tempo aqui, irmão, né? Hoje ficou mais privado esse negócio de racha, de pelada, de futebol, mas a gente é de um tempo onde a gente muitas vezes, eu vi meu pai sair de manhã, batia o racha, passava em casa, tomava um banho, jogava de tarde, só chegava à noite. E às vezes ainda tomava uma. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que um pai que vive nesse estilo constante, ele vai conseguir influenciar a família dele em quê? Se ele já passa a semana todinha somente chegando meio-dia e à noite. Quem está comigo aqui? É verdade, querido. Hoje a gente sabe, né? Foi para a modernidade. As mulheres receberam uma proposta. Você pode ser uma mulher empoderada. Mas Deus já tinha dado poder a elas faz tempo, só que elas não sabiam. Mas você pode ser uma mulher empoderada. Só que você tem que fazer a sua parte. E as mulheres migraram para o campo de trabalho. É pecado de mulher trabalhar, pastor? Não, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que a Bíblia diz, irmão, que a mulher sábia edifica a sua casa. Tem mulher que nem o tempo que tem dentro de casa edifica a sua casa. E como vai ter uma casa forte se não é edificada? Então ele diz, olha, não ande como um insensato. Algumas versões diz como nécio. E eu só gosto, eu me lembro de nécio, né? Quando fala de nécio, aquele nécio da Capitinga, não tem? E o camarada ficava dando em cima da mulher dele, e o camarada, ele dando em cima da mulher dele, é? Fala o quê, é? Não, fulano não. Pronto, tem gente que é nécio nesse sentido. O diabo vai tragar teu filho aí, abestalhado. Presta atenção, dá atenção a ele. Olha, percebe como é que está o comportamento dele. É, o menino, esse menino só vive no quarto. E menino no quarto mergulhando no mundo através do celular. Então a gente tem que ficar atento, querido. Porque o diabo, ele é estratégico, irmão. Ah, meu filho, você pode ficar dentro do quarto. Eu vou te dizer uma coisa, olha. Se o menino passa o dia todo dentro do quarto, fica ligado, porque o diabo vai pegar ele. Não é um fantasma, não, mas vai pegar ele pela internet. Não é normal uma pessoa passar o dia todo no quarto com o celular. Não é normal, querido. Mesmo que a pessoa trabalhe com a ferramenta. Posso ouvir um amém? Tem hora que cansa esse negócio também, irmão. Então ele diz, olha, aproveita bem cada oportunidade. Você precisa ter tempo para isso. E tempo com qualidade. Às vezes a gente investe tempo em tudo, irmão. E o diabo diz, não, depois tu vê isso, não, depois tu vê aquilo. E a pessoa vai protelando, daqui a pouco vai perdendo, vai ficando distante dos filhos. Emocionalmente. E eu vou te dizer uma coisa, querido, é ruim. Até hoje eu louvo a Deus mesmo. Porque, na verdade, os meus, né, eles tiveram a oportunidade de ser criados na palavra, graças a Deus. E a gente tem essa acessibilidade um ao outro de coisas extremas, irmão. Quem está comigo aqui? E eu vou te dizer, isso é bom, querido. Porque tem filho que, quando os pais vêm saber, já não tem mais nem graça. Para eles mesmos. Então a gente precisa ser um protetor deles, irmão. Não no sentido, ô meu bebê, o menino de 20 anos, ô meu menininho, vem cá, chega, me dê um cheirinho aqui, cuidar para não babar no meu rosto. Não, não é isso não, irmão. É ter uma acessibilidade de confiança, porque nós somos responsáveis para levá-los para a eternidade. Deixa eu continuar aqui, estou já terminando. Pronto. Eu quero ler o versículo 15 de novo. Portanto, estáis atentos para o vosso procedimento. Ele está falando de nós mesmos, certo? Não sejais semelhante aos insensatos, mas andai com sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual seja a vontade do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, o texto que veio ao meu coração hoje, quando eu estava estudando sobre isso, como exemplo, é um texto que está lá em Reis, se não me engano, onde o profeta foi ao rei Ezequias e disse, olha, arruma a tua casa porque não morrerás, mas viverás. Ou porque certamente morrerás. E o rei se prostrou diante do Senhor e expôs a sua vida. Senhor, eu ando em fidelidade, eu ando com interesse de coração,
ando com temor ao Senhor. E a Bíblia diz que o profeta voltou e o Senhor concedeu mais 15 anos àquele rei. Mas os 15 anos que ele teve de vida para arrumar a sua casa, como Deus disse, ele viveu uma vida de vaidade, somente ostentando o seu palácio, o seu tesouro, o que tinha conquistado. E quando o profeta voltou, disse: como você procedeu? Ele disse: não, chegaram alguns visitantes e eu mostrei tudo o que minha força conquistou. E o profeta disse: esses visitantes que vieram aí hoje voltarão outro dia, saquearão o que é seu e levarão os seus filhos como escravos e as suas mulheres. E a pergunta dele foi: eu vou estar aqui? Não. Ele disse: então está tudo certo. Porque ele não se preocupava com o legado que ele iria deixar. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão: legado é aquilo que a gente deixa para as pessoas, ou herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas, mas legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. Então nós precisamos ser bem definidos. O que é que nós queremos deixar para os nossos filhos? Uma herança ou um legado? Se você deixar uma herança, ele pode gastar rápido, mas um legado vai ficar impregnado neles, irmão. De uma vida com o Senhor. Não é somente de um tempo que a gente teve na igreja, querido. Não. Eu fico triste quando eu vejo filhos de crentes se perdendo, irmão, por ter os seus pais como a primeira fonte de desmotivação. Querido, a gente precisa entender que nós não aderimos uma religião, irmão. Não é isso, não. Na verdade, o evangelho tem tão pouco a ver com religião, sabia? O evangelho tem a ver com estilo de vida, querido. Pelo contrário, os religiosos eram quem perseguiam Jesus, porque queriam cumprir somente atos religiosos. Mas nós fomos chamados para viver uma vida para Deus, irmão. Nesses dias isso tem ficado dentro de mim, sabe? Fomos chamados para viver para Deus, querido. Se você decide viver para Deus, quem anda com você decide viver para Deus, olha. Porque onde tiver duas ou mais em concordância, os céus vão se abrir, querido. Aí se eu te perguntar uma coisa: quem quer que isso não aconteça? O diabo, irmão. Eu não sei se você percebe que é uma lógica tão simples. Deus quer que a gente se dê bem. O diabo quer que a gente se dane, se lasque. Aí Deus quer que a gente tenha unidade. O diabo quer que a gente não concorde em nada. Deus quer que a gente seja arrogante. Eu não mudo não. Aí o outro diz: eu também não mudo não. Depois fica dois sem mudar. E eu posso te dizer, querido, tem coisas que vai partir de nós mesmos. Não espera, querido, as coisas acontecer pelos outros. Começa você. Porque tem pessoas que quando vão querer começar, às vezes é tarde. Você entende o que eu estou falando? Então, tira tempo, irmão. Eu queria somente citar aqui, eu posso depois dar os textos para você. Em 2 Crônicas, a Bíblia diz que Davi conversava com Salomão. Eu ainda quero ler com você, vamos lá. Quem está pregando eu aqui hoje mesmo, eu já tenho a fama de passar da hora, então está tudo certo. Vai dando introdução aí para eu. 2 Crônicas. Desculpa, 1 Crônicas, capítulo 28. Aleluia. Eu não sei se você conversa com os teus filhos, mas é preciso conversar com os nossos filhos, amém, irmãos? Ajustar eles, querido. Às vezes a gente pode ter filhos, né, que desejam ter somente o que os outros têm e não agradecem pelo que já têm. E a gente precisa trazer eles para o equilíbrio. Calma, meu filho, agradeça pelo que você tem. Amém, irmãos? Mas Davi tem uma conversa séria com Salomão aqui. Diz assim, vê. Deixa eu ir para a minha Bíblia aqui. 1 Crônicas, capítulo 28. Eu quero ler a partir do versículo 9 só. Depois você pode ler o capítulo 28 todo, em casa, né? Ele diz assim, vê. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai,
e serve-o com um coração íntegro e com toda uma disposição de alma, porque o Senhor examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará para sempre. O cara que ele estava dizendo aqui, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, conheça Deus. Agora eu acho interessante, porque Davi tinha ousadia, irmão, para dizer, conheça o Deus do seu pai. Quem está comigo aqui? Meu filho, conheça esse Deus que está mudando nossa vida. Posso ouvir um amém? Se você buscar Ele, você vai conhecer Ele também. Aí ele diz, né, versículo 10. Agora, pois, toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para construires uma casa que lhes sirva de santuário. Portanto, ser forte e realiza a obra com o melhor das tuas mãos. Quero ler outro texto aqui bem rapidinho. Aí do capítulo 29, bem rapidinho. Eu cito para você, tá bom. Só quero encerrar com isso aqui mesmo. No capítulo 29, Davi vai estar orando por Salomão. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quantos de nós aqui temos gerado a vida dos nossos filhos em oração? Querido, ora pelos teus filhos. Ah, pastor, mas eu não sei orar muito não. Não, querido, não é oração bonita não. É oração sincera de coração, irmão. Na verdade, nós precisamos conversar e orar também. Vai ter momento que a gente tem que orar primeiro para conversar depois, senão o bicho pega. Mas nós temos que fazer isso, irmão, ter tempo. Além de ser humilde, manso, longânimo, dando suporte em amor, tem que ter tempo, querido. Para conversar. Conversar o quê? Conversar qualquer coisa. Tem hora que a gente não tem o que conversar, fica abusando com a orelha do outro, com a bochecha do outro, pronto, mas está conversando de todo jeito. Porque essas coisas, meu irmão, o diabo quer roubar. Quando ele consegue cortar o canal de comunicação, querido, de um pai para com o filho, ele vai começar a encontrar outros canais para promover destruição. Quando consegue cortar o canal de comunicação entre o marido e a esposa, ou a mãe e a filha, e a gente precisa ser rápido em restaurar isso. Aleluia. Você está bem? Fica de pé. Senão vamos viver uma vida presa, irmão. Fomos chamados para ser livre. Não, diga, eu fui chamado para ser livre. Para ser livre. E eu queria dar uma dica de bônus aqui para você, tá certo? Tem até uma determinada idade que o filho não faz aquilo que ele quer. Agora também deixa eu te dizer uma coisa. Os pais não foram chamados para ser dominador dos filhos, mas para ser educador. Amém, irmãos? Nós sabemos que a gente cresce com pessoas que têm vontade, têm desejo. E nós somos aqueles que examinam as coisas. Esse negócio tem futuro. Toca fogo aí. Vá em frente. Tem coisa que a gente vai dizer, não, isso aí não tem futuro não. Amém, querido? Amém. Então eu só queria orar por você antes da gente ofertar. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que a cada dia tenha alcançado a nossa vida e a nossa família. Pai amado, em nome de Jesus, que a cada dia nós possamos vir para um lugar como esse. Não somente dispostos a ouvir, mas com a mesma disposição para voltar e vivenciar de acordo com aquilo que temos recebido. Nos dá sabedoria, Pai, para que nós possamos conduzir a nossa família a cada dia, não só nessa terra, mas conduzi-los além dessa terra para a eternidade, Senhor. Que o Teu Espírito possa nos ajudar a ficar tão sensível que a gente perceba coisas, Pai, mesmo sem que eles queiram transparecer, para que nós sejamos o socorro, o suporte, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém aqui? Amém, queridos. Olha, então a gente vai continuar o culto ofertando e dizimando. Eu acredito que vai aparecer aí na tela do YouTube. A gente está transmitindo os cultos pelo YouTube, tá certo?
E gostaria muito que você fosse lá, entrasse na nossa página do YouTube, curtisse, enviasse para mais amigos, para que eles se inscrevessem lá, para que a gente possa colocar muito mais conteúdo, tá bom? Então você vai ver aí, se você deseja ofertar, você é de outra igreja, deseja ofertar aqui, você está em casa, poxa vida, fui ministrado por essa palavra, eu vou ofertar nessa igreja. Tem um Pix, aí uma conta onde você pode fazer isso. Se você é da nossa igreja, você pode dizimar e ofertar pela conta. Se você vem aqui, então você pode ofertar e dizimar aqui mesmo, tá bom, querido? Então sai do teu lugar, oferta e entrega aquilo que é do Senhor. Aleluia. Não tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, pois em Cristo eu sei, só vai melhorar. Aleluia. Glória a Deus. Então olha, domingo passado teve culto de manhã aqui, não tem? Domingo passado, pronto. Domingo passado nós não estivemos por aqui no final de semana, a gente foi ministrar fora. Mas tivemos culto no domingo pela manhã, então nós vamos ter culto amanhã domingo pela manhã às 9 da manhã. E à noite às 19 horas. Então se você pode vir embora. A gente deixou de 9 horas mesmo, porque dá tempo você ir na feira antes. Tem gente que se acorda 5 horas da manhã e vai para a feira. Eu me acordo de 5 para as 9 para vir para o culto. Eu me acordo mais cedo um pouquinho. Mas o que acontece? Tem pessoas que vêm para a feira e pode vir para o culto, vai sair no tempo ainda de aprontar o teu almoço cheio de Espírito. Amém? Então vem embora, vamos continuar crescendo. E à noite convida pessoas, vem embora e vamos continuar aprendendo do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pai, eu te dou graças por essa noite. Eu te louvo por essas ofertas, Pai. Em nome de Jesus eu declaro que a tua palavra, Pai, alcançou pessoas em casa essa noite, onde ficarão dispostos a andarem em humildade, em mansidão, em longanimidade, fazendo com que a sua casa, Pai, possa ser um ambiente onde o Senhor tenha liberdade de ministrar a cada coração. Em nome de Jesus eu te dou graças por cada família aqui representada. Obrigado por mais uma volta para casa tranquila, por mais uma noite de sono sossegada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre cada um de vós. Quem crê, diga amém. Querido, vai na paz, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.